Boa noite a todos. Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro encontro em legislação na administração pública. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Michel Rubenig, ok? E vamos trabalhar nessa disciplina, tá? Basicamente, nossa estratégia de estudos, como que vai ser? Nós vamos disponibilizar para vocês resumos. Todas as nossas aulas terão um resumo na área do aluno para vocês lerem e fazer revisão em casa, ok? E a nossa principal técnica de estudo vai ser a leitura da legislação mesmo, a leitura seca da legislação, tá? Esses daqui são os principais pontos, olha, do nosso cronograma. Anotem aí no caderno de vocês que esses daqui são os principais pontos que caíram nos últimos editais, olhem. Constituição Federal, dever de casa, hein? Já estou passando o dever de casa. Leitura do artigo 1º até o artigo 16. Depois, lá na frente, do 37 até o 41. E, por último, do 193 ao 232. Ok? Na parte da Constituição. Aqui vocês vão ter três leis que iremos trabalhar nos nossos próximos encontros. Tá? Mas já fica como dever de casa para leitura. Por quê, professor? Porque as questões, elas cada vez mais cobram a literalidade do dispositivo. Então é importante que vocês tenham já na mente de vocês o texto legal, tá? Essas daqui são as três leis. E por fim, vamos tratar um pouquinho do Código Penal. Alguns poucos artigos, vamos ver alguns tipos penais e algumas regras gerais, tá? Por fim, súmulas, tá, pessoal? Além da legislação, súmulas, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para a importância das súmulas. Hoje em dia, tanto texto de lei quanto texto de súmula, tá, cai com muita frequência, ok? Mas não se preocupe, porque eu vou fazer aqui uma relação de súmulas que envolvem aqui os nossos pontos, tá, da nossa disciplina, e vou colocar tudo na área do aluno, tanto do STF quanto do STJ. E por fim, acompanhar informativos. Como que eu acompanho? Eu indico para vocês o site dizerodireito.com, tá? O site Dizer o Direito, basta vocês acessarem esse site. Conteúdo 100% gratuito, tá? Ele é feito pelo Dr. Márcio André, juiz federal da 1ª Região. E ele disponibiliza um conteúdo muito bom sobre informativos, tanto do STF quanto do STJ. Então aí adquirir esse hábito de ficar lendo esses informativos em casa, ok? É o principal site utilizado para essa finalidade. Dizer o Direito, tudo junto. www.dizerodireito.com.br. Então, pessoal, vamos começar pela Constituição Federal. Ok? A Constituição, como vocês sabem, é a nossa norma principal. É uma norma de natureza jurídica e também de natureza política. É por meio da Constituição que se cria o Estado. Todas as vezes que nós temos uma nova Constituição, inicia-se um novo Estado. A Constituição funda e refunda o Estado, ok? É o momento em que, veja, ocorre aqui a criação do Estado, fixando a sua estrutura. A Constituição cria todo o Estado, a estrutura dele. Aponta aqui, ó, escolhas políticas fundamentais, tá? E não apenas isso, mas é por meio da Constituição que nós colhemos nela princípios, valores, vertentes que vai inspirar os outros ordenamentos jurídicos, os outros ramos do direito, tá? Logo se fala que a Constituição, notadamente nos princípios fundamentais, é o momento em que se cria um norte para você criar, para você interpretar e para você aplicar o direito, tá certo? Pois bem. E ela faz isso, pessoal, já no artigo 1º.
Veja como que começa a nossa Constituição. Você que está nos assistindo em casa vai fazer uma pausa no vídeo e vai pegar a Constituição e vai abrir, ok? E nós iremos ler aqui em conjunto, tá? Vamos lá? Começa assim, olhem. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, tá? Então esse é o artigo 1º. Veja, quais as informações que eu tiro? Primeiro, República, ok, Federativa. República Federativa. Segunda característica, união indissolúvel, tá? E por fim, o Estado Democrático de Direito. Ok? O que é república? Primeiro ponto para vocês colocarem no caderno de vocês, tá? Olhem lá, forma de governo. Qual é a forma de governo adotada? República. Ok? Muito comum cobrar isso em prova. Forma de governo adotada? República. Tá? Segunda característica, federação. Deixa eu trocar aqui por esse pincel. O que é federação? Forma de Estado. Forma de Estado, federação. Já no artigo 1º já temos essas duas informações. Forma de governo, república. Forma de governo, forma de Estado, federação. União indissolúvel. União indissolúvel. Todos esses entes federados se unem de forma indissolúvel. O que significa? Significa que nós não temos o quê? O direito de secessão. Tá? Direito de secessão. Secessão é separação. Ok? Por vezes, o examinador vai cobrar de vocês o seguinte: a Federação Brasileira, existe ou não existe o direito de secessão? Não existe, ok? Por quê? Porque a união é indissolúvel, tá? E o Estado Democrático de Direito? Já já a gente vai ver qual que é a diferença do simples Estado de Direito e do Estado Democrático de Direito. Dúvidas até aqui? Anotaram? Não confundam uma forma de governo república, forma de Estado federação, tá? Então vamos lá. A nossa forma de Estado, vejam, ela é bem antiga, né? Desde o final do século XIX que o Brasil é uma federação. Desde o final do século XIX, e isso vem sendo repetido em cada uma das constituições, ok? Uma federação, tá? Então, veja, o que é uma federação, para quem quiser anotar o conceito, é a forma de Estado que consiste no quê? Na união de entes políticos, tá? Entes políticos autônomos. Então você tem os municípios, os estados, o Distrito Federal, todos entes políticos autônomos se unem, ok? Se unem para quê? Para fazer um Estado federal. Daí o nome federação, tá? Então, é a união de entes políticos autônomos. Cuidado com essa palavra, façam um asterisco nela. Escrevam aí. Autônomo, não independente. Tá? Autônomo, não independente, ok? Por vezes cai alguma questão dizendo que entes da federação são independentes. Não, não são. São autônomos, ok? Pois bem, então podemos dizer que os estados federados, ou os entes da federação, municípios, Distrito Federal e os demais estados membros, possuem uma autonomia interna. E o ente federal, o ente central, que no nosso caso é a União, ok? A República Federativa como um todo, possui o quê? Soberania internacional, tá? Então essa é a diferença, ok? Enquanto os entes internos possuem uma autonomia, o ente central, ok, a República Federativa como um todo, o Estado Federal, melhor dizendo, um termo mais técnico, o Estado Federal, o país, né, Brasil, possui soberania. Então, no plano internacional,
no plano internacional, cada um dos países no nosso globo terrestre são soberanos, são iguais. Do ponto de vista jurídico, um país não se impõe sobre o outro. Por quê? Por conta da soberania. É uma característica da federação. Tá? Federação aqui, lato sensu. Não é algo só do Brasil, é qualquer país que adote esse sistema, tá? Que é bem comum. Ok? Então veja, é claro que eventualmente nós podemos falar, observar isso, que no plano internacional um país ele acaba se destacando e tendo maior influência do ponto de vista econômico, político, às vezes bélico, mas do ponto de vista jurídico, não. São todos iguais, tá? Afinal, todos são soberanos. Outra característica da federação, anotem, poder político descentralizado. Poder político descentralizado. Por que descentralizado? Porque nós temos um governo central, que é o governo federal, mas nós também temos governos locais, governos regionais. Tá? Então, Brasília, capital da República, é, por assim dizer, o centro, ok? Onde está sediado ali o governo federal e tudo mais. Só que cada um dos estados, os demais entes, possui os governos locais. Tá? Então, por isso que se fala que é descentralizado. Tá? Então, em síntese, federação desde o século XIX, conceito para vocês, característica descentralizado, não centralizado. Cuidado para não confundir. Às vezes cai alguma questão falando que na federação o poder é centralizado. Não, não é. É descentralizado. Tá? Descentralizado. Compreenderam? Dúvidas até aqui? Não? Então vamos adiante. Eu trouxe esse ponto, ele não é muito comum cair, mas quando cai muita gente erra, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. A diferença de movimento na formação da nossa federação. Esse daqui, imaginem, vamos voltar para o século XIX, na época do Brasil Império. Na realidade, naquela época nós não tínhamos o Acre, né? Então o Acre, naquela época, não fazia parte do Brasil, era da Bolívia, era da parte da Espanha. Então imaginem que o mapa é assim. Tá? O Brasil, naquela época do Brasil Império, era o quê? Era o Estado unitário. Era o Estado unitário. Por que, professor, que era o Estado unitário? Porque é o único. Brasil único. Todo o poder centralizado. Centralizado nas mãos de quem? Antigamente a capital era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro acho que fica mais ou menos por aqui, né? Era tudo centralizado na pessoa do imperador. Ok? O que aconteceu lá no final do século XIX? Nós fomos transformados, o nosso país passou de um Estado unitário, onde havia uma concentração, veja, concentração do poder, tudo concentrado aqui, ó, na pessoa do imperador, tá? Tudo concentrado, concentração do poder e Estado unitário. O que aconteceu? Fomos transformados em uma federação, olha lá. A partir dessa federação, o Brasil começou a ser dividido. Tá? Começou a ser dividido. Os vários estados aqui. Isso é federação, ok? É essa divisão, tá? Aí percebam como que isso costuma ser cobrado nas provas. A nossa federação, ela é tida como uma federação cujo movimento de formação, eles podem perguntar assim, qual o movimento de formação ou como que se formou a federação no Brasil? Por um movimento centrífugo ou por um movimento centrípeto?
O movimento centrífugo, como o próprio nome já diz, ele é de dentro para fora. Ele é de dentro para fora, tá? Então veja, o poder era todo concentrado aqui, na pessoa do imperador. Era um poder único concentrado. O que aconteceu? Ele foi para fora, na pessoa dos estados, ok? Então, esse poder que era concentrado, ele passa o quê? A ser dividido entre os diversos entes, ok? Entre os diversos entes federados. Veja, o poder, pessoal, vou até apagar para fazer de novo. O poder era único, era centralizado nas mãos do imperador, tá? Era centralizado nas mãos do imperador. O Brasil era um estado unitário, ó, um só estado, ok? O que aconteceu com esse poder que era centralizado, que era único? Ele foi dividido, ele foi desagregado, ele foi dividido e esprairado por entre o... Era tudo aqui, foi dividido para os demais entes, tá? A isso se dá o nome de um movimento centrífugo. É uma formação centrífuga, porque é do centro para fora. Fazendo uma analogia para que vocês entendam melhor. Uma analogia meio grotesca, mas é didático. Imagine uma máquina de lavar roupa. Aí você coloca na função de centrifugar. Ela vai pegar a água de dentro e vai jogar para fora. Mesma coisa do poder. Pegou o poder que era centralizado e começou a jogar para os outros entes. Isso é centrífugo, movimento centrífugo, tá? Qual que seria o contrário? O contrário é o movimento centrípeto. Esse daqui, o nosso exemplo, é o Brasil. Ok? O movimento centrípeto. Qual que é o movimento centrípeto? É o contrário. É para o centro. Centrípeto é para o centro. Seria, por exemplo, os Estados Unidos. O exemplo que eu tenho para vocês é os Estados Unidos da América. Veja, olha o próprio nome do país. Estados Unidos. Como que era? Eram vários estados. Eram vários estados e eles fizeram o quê? Eles se uniram, tá? E transformaram-se em um só país, ok? O Brasil não. O Brasil sempre foi só um. E se transformou em diversos internos, em diversas divisões. Compreendem? Daí centrífugo. Do centro ou de dentro para fora. Centrífugo. E o contrário é quando você tem vários e se transforma em um só. Então, estados, vários estados se unindo. Estados Unidos. Ok? Então, é muito comum eles cobrarem isso. A Federação do Brasil foi formada com base em qual tipo de movimento? Movimento centrífugo. Não movimento centrípeto. Tá? Anotem. Costuma ser uma pegadinha de concurso. Compreenderam? Dúvidas? Além dessa diferença de formação, centrífugo e centrípeto, também como sinônimo nós temos essa expressão, ó, por desagregação, que é a mesma coisa. Um todo, que desagrega, se divide, tá? Ou por agregação, vários que se agregam, ok? Beleza? Posso passar? Pois bem, falamos um pouquinho da federação, agora vamos falar um pouquinho da república. A república também é desde o século XIX, desde o final de 1891, olhem lá. Todas as constituições adotam a república, ok? República.
República vem de res pública, res coisa. República, res pública, coisa pública. República é uma coisa pública, o governo do povo, ok? Características: é de todos e para todos. De todos e para todos. Exatamente pelo próprio conceito, coisa pública, tá? Baseada na igualdade. Baseada na igualdade, então as pessoas são iguais, ao menos do ponto de vista legal, perante a lei. Nós temos o princípio da igualdade, beleza? Outra característica, e essa daqui é uma das principais: governo temporário. Então, vejam, de tempos em tempos, eu e cada um de vocês, nós somos o quê? Convocados às urnas para escolher os nossos representantes. Então o governo não é como numa monarquia, que a pessoa fica lá no poder enquanto viver. É temporário, tá? Então é de todos e para todos, igualdade, as pessoas são iguais perante a lei. Governo temporário, eletividade, decorre exatamente desse caráter temporário, tá? E uma característica interessante também, que é o exercício do poder com responsabilidade. O que isso significa? Significa que aquele que exerce o cargo político, não importa que cargo seja, tá? Ainda que ele esteja na cúpula administrativa. Então imagine o presidente da República, ou o presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do STF, enfim. Mesmo o pessoal de cúpula, eles o quê? Eles exercem o poder com responsabilidade. Significa que se eles utilizarem do poder de forma ilegal, eles são passíveis de serem responsabilizados, ok? Seja no âmbito civil, penal, administrativo. O que é totalmente contrário da monarquia. Se a gente estivesse falando de monarquia, eu iria escrever aqui, ó, um I e um R. Ficaria irresponsabilidade. Porque o rei, quando ele exerce o poder, ele não pode ser responsabilizado por aquilo. Ao contrário de uma república. Beleza? Ao contrário de uma república. Compreenderam? Governo de todos e para todos. República, coisa pública. Baseada na igualdade. O exercício é temporário. Temporário e representativo. Por que representativo? Porque os políticos representam o povo, ok? Os eleitores são representados pelos políticos que o elegeram, que foram eleitos, tá? E o exercício com responsabilidade. E nessa responsabilidade, não se esqueçam, o povo é o principal fiscal. Então, fiscalizar a atuação da administração pública. Dúvidas? Simples, né? São noções mais de conceito, porque às vezes gera dúvida em alguma questão de prova. Ainda estamos no artigo 1º. Veja quanta informação estou extraindo só do artigo 1º do caput. A questão da república, a questão da federação e agora a questão do Estado democrático. Estado democrático de direito. Anotem, o que é um Estado democrático? Primeiro, o que é um Estado de direito? O Estado de direito, pessoal, é aquele Estado que ele é obediente, ele é organizado juridicamente e ele é obediente às suas leis. Olhem aqui. Nós temos uma organização jurídica e uma obediência às leis internas. Isso é um Estado de direito, ok? Não é um Estado de arbítrio, um Estado de abusos, é um Estado de direito. As pessoas têm que obedecer à lei, o Estado obedece à lei e nós temos uma organização jurídica, tá? E o Estado democrático, quando você coloca democrático, isso daqui está adotado. Qual é o tipo de Estado instituído pela Constituição de 88? Estado democrático, não é o simples Estado de direito, tá? O que você acrescenta? Olhem aqui. Participação popular.
participação popular, a alternância do poder, que é exatamente uma das características da república. O poder ele é temporário, o exercício é temporário, então ele tem que alternar, tá? E o mais importante, eu diria, que é a garantia dos direitos fundamentais. Nós vamos estudar já já os direitos fundamentais, ok? Isso é um Estado democrático. É muito importante que exista essas bases em um Estado, tá? Porque se você é apenas um Estado de direito, você deixa um espaço muito grande para ditadura, para abusos. Por exemplo, o Estado nazista, ok? O nazismo, durante a década de 40, na Alemanha, era um Estado de direito. Era um Estado juridicamente organizado e obediente às suas leis. Mas não tinha nenhum tipo de direito fundamental, ok? Não tinha esse plus do Estado democrático de direito. E isso faz toda a diferença, tá? A história explica bem isso, ok? Compreenderam a diferença entre um e outro? Beleza. Posso passar? Não? Ok. Direitos fundamentais, coloquem aí um destaque, nada mais é do que a proteção mínima, ok? Para você manter a dignidade humana. Isso se vê melhor, aliás, se vê também na disciplina de direitos humanos, ok? Mas, por assim dizer, seria o mínimo existencial aqui para você manter a dignidade da pessoa humana, beleza? Olhem só quanta informação tiramos só do caput do artigo 1º. Forma de Estado, forma de governo, as principais características, Estado democrático. Agora, seguindo aqui ainda no artigo 1º, o que o artigo 1º vai falar? Ele vai falar dos fundamentos. Então nós temos aqui, ó, são quantos fundamentos? Acho que são 5 fundamentos, exato. São 5 fundamentos, tá? Primeiro fundamento, soberania, ok? Soberania. O que é soberania? É o nível mais elevado de poder, tá? Na esfera internacional, a soberania ela é o que torna um país igual a outro país, tá? Sem não se tolera que um país se imponha, que um país se torne submisso a outro. Por quê? Todos são soberanos, ok? Então é o estágio mais elevado de poder, ok? Que se traduz na independência, tá? Que se traduz na independência. E a soberania, pessoal, ela é exercida pela República Federativa como um todo, pelo Estado Federal, ok? Não pelos entes federados. Os entes federados possuem o quê? Autonomia. Lá na federação, vocês anotaram? São entes autônomos, não soberanos, tá? A soberania não, é a autonomia, beleza? Cuidado para não confundirem. Segundo fundamento, a cidadania. Soberania e cidadania, tá? Cada cidadão é um sujeito de direito e ele integra a sociedade, ok? Simples assim. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. Esse daqui é mais do que um fundamento. Ele é um princípio maior, ele é um princípio, olha, que ele norteia todo o sistema. E não apenas o sistema jurídico, mas também a atuação. A atuação do legislador ao criar leis, a atuação do administrador público ao administrar, ao fazer a gestão pública, tá? A atuação do juiz ao julgar um caso, ok? Então, além de um dos fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana é um princípio norteador, um princípio maior
a parte da doutrina que fala até que é um princípio dos princípios, ok? Dada a sua amplitude de aplicação, beleza? Anotaram esses 3 fundamentos da República? É importante que vocês coloquem uma listinha de fundamentos, porque as questões elas vão exatamente cobrar o que é fundamento e o que não é fundamento, tá? Próximos, valores sociais do trabalho. Os valores sociais do trabalho e também da livre iniciativa. Aqui é uma certa dicotomia, é uma proteção dos dois lados. Então veja, essa livre iniciativa aqui é mais para o capital. Então nós vivemos em um país onde cada um tem liberdade para fazer os seus investimentos, para abrir a sua empresa, para explorar algum ramo econômico. Você tem livre iniciativa. Isso é uma coisa muito boa, tá? Porém, você não pode se esquecer o quê? Dos valores sociais do trabalho. Então, a nossa Constituição, ela preserva a livre iniciativa, estimulando ali o desenvolvimento econômico? Sim, mas ela também assegura um mínimo aqui para o trabalhador. Exemplo, o salário mínimo, os direitos trabalhistas, tá? Então, esse viés de você não tornar o homem um instrumento, não coisificar o homem, não tornar um objeto, ok? Temos aqui uma vertente já também de proteção do trabalhador. Quinto e último fundamento, pluralismo político. Pluralismo político é essa diversidade. Essa diversidade não apenas política, mas olhem, opinião, ideias, crenças, tá? Então, nós temos liberdade de expressão, liberdade de crença, de religião, de ideologia. Então, todo esse pluralismo, que é algo próprio da democracia, vocês podem destacar aí, ele se manifesta principalmente em sindicatos e partidos políticos, tá? Então, observando aí os requisitos legais, os partidos políticos eles se formam aí de acordo com as mais variadas vertentes, ok? Não há uma proibição nesse sentido, tá? Por quê? Porque a Constituição adota um dos fundamentos de nossa República é o pluralismo político, tá? Nós temos essa liberdade. Compreenderam? Esses são os cinco. Vou apagar aqui. São os 5 fundamentos. Daí, logo em seguida, finalizamos aqui o artigo 1º, que fala dos fundamentos. Tá? Agora, o que a Constituição fala, já no artigo 3º, é dos objetivos fundamentais. Professor, como que eu faço uma diferenciação? Estou na hora da prova e estou meio confuso. Uma dica, hein? Um bizu de prova. Os objetivos fundamentais são sempre verbos. Construir, garantir, erradicar, promover. Ok? São sempre verbos. São ações. Ok? São condutas, políticas públicas que visam o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Sociedade livre, justa e solidária. Desenvolvimento nacional. Queremos uma nação desenvolvida. É um dos objetivos da República. Tá? Isso vai trazer bem-estar social. Acabar com a pobreza, marginalização. Tá? Redução de desigualdades regionais, sociais. Ok? Aqui nós temos as políticas públicas de distribuição de renda. E programas sociais, tá? Tudo decorre daqui, ó. Um dos objetivos da nossa República, acabar com a pobreza. Veja, desde 1988, mais de 30 anos. E aí, esse objetivo já foi atingido? Tem muito a se fazer, não tem? Pois bem, promover o bem de todos, tá? Sem preconceito aqui, nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Beleza?
Então, o que vocês precisam anotar? De um lado é ter a relação dos fundamentos da República e do outro lado os objetivos fundamentais, tá? Ah, é. Como se isso aí fosse o programa de governo deles, né? Na verdade. Pois é. Na verdade, são Obrigação. Obrigação. Exato. Exatamente. Como que é cobrado em provas? Costuma se misturar. Ah, isso é objetivo fundamental. Isso é princípios, entendeu? Então você tem que ter ali a relação e memorizar isso, ok? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Então vamos adiante. Agora, os princípios norteadores. Princípios norteadores. Essa daqui vai ser uma listinha que vocês vão colocar aí, um pouco mais extensa, ok? Um pouco mais extensa. Aqui não tem jeito. Aqui é essa leitura mesmo. Leitura constante, você vai ter aí no seu caderno, na área do aluno, lê aí umas 2, 3 vezes na semana para fixar e distinguir objetivo fundamental, fundamento e agora os princípios norteadores nas relações internacionais, tá? Então o Brasil, pessoal, quando ele se envolve no plano internacional ali, nas suas políticas internacionais, a Constituição já prevê aqui, ó, alguns princípios. O primeiro, a independência, o que decorre da soberania. Ok? Nosso país é independente e também tem que respeitar a independência dos outros países também, tá? Independência, prevalência dos direitos humanos. Então, ao se posicionar internacionalmente, veja, acontece lá algum conflito, alguma coisa, e o Brasil ele vai se posicionar internacionalmente, ele tem que se pautar o quê? Pela defesa dos direitos humanos. Tá? Então, se está havendo violação a direitos humanos, o Brasil ele tem que se posicionar de forma contrária àquilo. Por quê? Porque um dos princípios é que isso seja uma prevalência. Ok? Autodeterminação dos povos, não interferir na cultura de cada povo, tá? A questão dos indígenas, por exemplo, a questão dessa identidade de cada povo, tá? Não intervenção, o que é também um respeito aqui da independência, ok? Não violar ali a independência dos outros países. Igualdade entre os estados, também decorre da soberania. Tá? Os estados iguais, ok? Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, sempre tentando evitar conflitos armados. Tá? Então a guerra ela tem que ser vista como a última opção, tem que ser evitada a todo custo. Primeiro vamos defender a paz, tá? Buscar uma solução pacífica. Compreenderam? Posso passar? Princípios das relações internacionais. Não confundir com os objetivos fundamentais e com os fundamentos, ok? Só mais 4, olha. Solução pacífica dos conflitos, que está repetido, não está? Acho que eu repeti. Repeti. E repúdio o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ok? Uma que aqui nós temos até questões de cooperação entre países para se evitar práticas de terrorismo e racismo também. Ok? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então algo assim bem amplo. Ah, então, um país cooperando com o outro em prol aqui de um fim comum, tá? Não apenas de uma nação, de determinado país ou de outra nação, mas da humanidade como um todo.
E a concessão de asilo político também, tá? Para quem está ali correndo riscos, perseguições, e aí solicita asilo político como uma forma de evitar que sofra atentados ou, enfim, algum tipo de... ou até que morra, né? Dependendo da situação. Anotaram? Então, distingam esses princípios dos objetivos fundamentais e dos fundamentos, tá? Saibam o que é cada um deles. Por quê? O examinador, ao elaborar essas questões, mistura uns com os outros. E vai perguntar o que é isso, o que é aquilo, tá? Então não pode esquecer. Agora, pessoal, que a gente viu esses primeiros 3 artigos, nós vamos iniciar um novo tópico dos direitos e garantias fundamentais, tá? Os direitos e garantias fundamentais é um gênero, e a Constituição divide nessas subespécies. Então a gente vai falar um pouquinho de direitos e deveres, tanto de cada indivíduo quanto do âmbito coletivo, tá? Depois vamos falar um pouquinho de direitos sociais, nacionalidade e, por fim, os direitos políticos, ok? Pois bem, então anotem aí, ó, direitos e garantias fundamentais. Próximo tópico, fundamentais, tá? Primeira coisa, uma diferenciação. Então, diferenciam aí no caderno de vocês. 1, direito fundamental. E 2, garantia fundamental. O direito fundamental é, como o próprio nome já diz, é o direito. É a norma que declara aquilo como sendo um direito. E a garantia é um instrumento. Tá? Garantia é um instrumento. Instrumento para quê? Para assegurar o exercício do direito. Ok? Beleza? Exemplos para ficar mais compreensível. Tá? Por exemplo, nós temos a liberdade de consciência e de crença. Ok? Exemplo. Liberdade de consciência e de crença é o nosso direito. Eu posso acreditar, ter a minha crença, ok? Minha consciência. E aí, qual que é a garantia? A garantia é que a lei protege os locais de culto e as liturgias. Tá? Então, para que você tenha esse seu direito, a lei tem que proteger esses locais. Outro exemplo, talvez fique mais claro aqui, ó. A liberdade. A liberdade. Regra geral, todos somos livres. Cercear a sua liberdade é só em um caráter excepcional. Ok? Garantia, habeas corpus. O habeas corpus aqui ele é classificado como uma ação constitucional ou um remédio constitucional. Ok? Sendo previsto diretamente na Constituição, que visa o quê? Visa proteger ou restituir a liberdade daquele que sofreu algum tipo de ilegalidade no seu direito de ir e vir. Beleza? Fizeram essa diferenciação? Ao próximo ponto, anotem. Constituem cláusulas pétreas. Direitos e garantias fundamentais constituem cláusulas pétreas. Lá no artigo 60, parágrafo 4º. O que isso significa? Isso significa que não pode mudar no sentido de abolir. Tá? Vedado a abolição. Tá? Então não se pode haver uma alteração constitucional que diminua, que extinga, que de alguma forma tente minorar, abolir. Não pode. Ah, professor, mas pode aumentar? Pode. Pode maximizar? Pode melhorar? Pode. Então, cuidado com as cláusulas pétreas. Às vezes as pessoas falam, a cláusula pétrea é aquilo que não pode ser modificado. Errado. Cláusula pétrea pode ser modificado, sim, desde que não seja para abolir. Se for para melhorar,
Se for para evoluir ainda mais, aí pode, ok? Beleza? Outro ponto, a localização. Mais um ponto aqui para vocês colocarem nos direitos e garantias fundamentais. A localização não se resume só no artigo 5º, ou esses principais aqui do início, ok? Às vezes cai questão, perguntando para vocês assim, os direitos e garantias fundamentais se limitam ao artigo 5º, se limitam à parte inicial da Constituição? Errado, errado. Eles estão ao longo de todo o texto constitucional, ok? Localização ao longo de todo o texto constitucional, beleza? Seja de forma expressa, seja de forma implícita, tá? Seja de forma expressa ou implícita. Exemplo de implícito eu poderia citar para vocês o duplo grau de jurisdição, tá? O duplo grau de jurisdição, ele não é expresso, ele decorre da Constituição. Mas se vocês lerem os 250 artigos da Constituição, vocês não vão ver o duplo grau de jurisdição. Ele não é expresso, ele é implícito. E ele decorre do que, então? Do devido processo legal, tá? Decorre do devido processo legal. Esse sim é expresso, beleza? Então, em síntese, o que vocês precisam fixar? A diferenciação, o que é o direito e o que é a garantia, tá? Precisam saber que é cláusula pétrea, significa que não podem ser extintos, não podem ser minorados, mas podem ser alterados para melhor. Para melhor pode. E que estão ao longo de todo o texto constitucional. Não apenas no artigo 5º, mas ao longo de todo o texto. Seja expresso ou seja implícito. Beleza? Dúvidas? Abrangência. Anotem, abrangência. Lá do artigo 5º, ó, todos são iguais perante a lei. Tá? Destaquem, todos são iguais perante a lei, garantindo-se a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Brasileiros e estrangeiros. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, tá? Aqui, pessoal, o que vocês precisam destacar é que nós não adotamos uma interpretação literal. Interpretação literal. Não. É uma interpretação extensiva. Extensiva, tá? A visão atual do STF hoje e da maior parte da doutrina é que não é só estrangeiros que residem no país. Veja, imaginem vocês, os turistas, então pessoas que estão em trânsito, só porque não residem aqui não vão ter direito à vida, liberdade, igualdade? Seria um absurdo, não é? Então nós temos uma interpretação também para os não residentes, tá? Os estrangeiros que não residem. Não apenas eles, os apátridas também. Professor, o que é uma apátrida? É aquela pessoa que não tem nacionalidade. Pessoa que não tem nacionalidade. E até mesmo pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Obviamente que aqui vai ser de acordo com uma compatibilidade, tá? Por exemplo, a questão da honra, a honra da empresa, no sentido de que se você ofende ali a visão objetiva dela e aquilo causa algum tipo de prejuízo econômico, de reputação, ok? Então a questão da imagem, tá? E, eventualmente pode haver uma incidência. Oi. Apátrida é quando a pessoa perde a nacionalidade. Olha, no caso do Brasil, nós não temos perda da nacionalidade.
porque a nacionalidade não se perde aqui, via de regra. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Oi. Não entendi? Oi? Isso, exato, esse é o conceito. Então seria aqueles que estão fugindo, por exemplo, da terra, no meio do Brasil? Não, esses daí têm uma nacionalidade, né? Eles têm a nacionalidade de origem deles. Esses são estrangeiros. O que perde é normalmente em países que tem um sistema que não tem muitas garantias, e aí vai e tira a nacionalidade da pessoa. Compreendem? Tira a nacionalidade, deixa sem nacionalidade. No nosso caso, o que pode acontecer, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é a perda da naturalização. Quando que se perde a naturalização, ok? Beleza? Mas o que vocês precisam fixar é que, ainda que a pessoa não tenha nacionalidade, esse fato dela não ter nacionalidade não quer dizer que ela não tenha esses direitos básicos. Ok? Beleza? Ok, aplicação imediata. Anotem, outra característica, aplicação imediata. Direitos e garantias fundamentais aplicam-se de forma imediata, tá? Não vai precisar, em regra, de uma legislação aqui que venha a determinar isso, ok? Ou disciplinar isso. Tá? Agora, direitos sociais, olhem, direitos sociais, culturais, econômicos. Aqui, por vezes, nós vamos ter a necessidade de alguma política pública. Não vai bastar ali apenas a previsão pura e simples, ok? Mas para fins de concurso, tenham em mente, direitos e garantias fundamentais aplicam-se de forma imediata. Okay? Eficácia horizontal. Eficácia horizontal, outro ponto. O que é eficácia horizontal? Nos direitos e garantias fundamentais, nós temos aqui dois planos. Nós temos aqui o plano vertical. Plano vertical seria aqui o poder público, ou o Estado, melhor dizendo, Estado. E aqui o particular. Veja, por natureza existe um desnível aqui entre o Estado e o particular, à medida em que o Estado ele possui uma hegemonia, uma estrutura diferenciada quando você compara com um simples particular, com um simples cidadão, tá? Daí se fala em uma relação vertical. E você tem uma relação horizontal. A relação horizontal é entre particular e entre particular. Por que horizontal? Porque são dois particulares que estão no mesmo plano. Ok? Compreenderam? Essa é a diferença. No caso dos direitos e garantias fundamentais, eles incidem em qual plano? Eles incidem nos dois planos. Ok? Tanto no vertical quanto no horizontal. Beleza? Olhem aqui, os direitos fundamentais incidem nas relações entre o particular e o poder público, bem como entre particulares, tá? Somente entre particulares ou entre particulares e o poder público. Compreenderam? Então, às vezes cai alguma questão falando, direito e garantia fundamental é só nas relações verticais, nas relações entre o particular e o poder público ou o Estado. Errado. Também se aplica nas relações entre eu e você, entre você e ele, compreende? Particular. Beleza? Exemplo, professor. Exemplo, eu trouxe aqui, alguns exemplos de julgados reconhecendo aqui a aplicação horizontal aqui dos direitos fundamentais, tá? Por exemplo, você é empresário. Você tem uma fábrica de lingerie. E aí,
Você pode fazer uma revista íntima nas suas empregadas, ali nas suas funcionárias? Não, você não pode. Por quê? Porque isso é constrangimento ilegal. Mas eu sou particular. É uma relação particular, não importa. Os direitos fundamentais incidem também nas relações entre um particular e outro, ok? Outro exemplo, esse jogado aqui, ó, foi um caso de discriminação por conta da nacionalidade, ok? Em relação ao empregado francês. Então veja, na empresa você não pode discriminar um empregado do outro por conta da nacionalidade dele, ok? As relações particulares também incidem a isonomia, direito fundamental, todos são iguais, beleza? Por fim também, ó, temos um caso, esse daqui eu acho que foi o primeiro até, se eu não me engano, que é você excluir alguém de uma associação sem que ele se defenda, tá? Então existe uma associação, essa associação é composta por diversos membros. Para que você expulse alguém dela, primeiro você tem que possibilitar o exercício da defesa. Por quê? Porque a defesa é um direito fundamental. Então percebam, não importa se a relação é entre o particular ou o poder público, ou se é entre um particular e outro, sempre vai ter eficácia nos dois planos. Aprenderam? Posso ir adiante? Pois bem, agora nós fechamos o gênero, tá? Direitos e garantias fundamentais. Esse foi o gênero. Agora nós vamos nas espécies. Nenhuma das espécies nós temos, anotem no caderno, direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Agora nós vamos ver direitos e deveres individuais e coletivos. Isso que eu falei até agora era do gênero, era para tudo. Agora a gente vai mais setorizado, beleza? Primeiro, direito à vida. Direito à vida se desponta lá no artigo 5º. Consequências ao assegurar isso como um direito fundamental. Proibição da pena de morte. Proibição da pena de morte, salvo no caso de guerra. Guerra externa, não é guerra interna. Não é conflito interno, não é guerra civil. É só guerra externa, tá? Declaração de guerra em relação a outro país. Guerra interna não pode. Pena de morte. Vida digna. Tá? Não apenas o direito à vida, mas uma vida digna. Então aqui nós temos a questão do mínimo existencial. Proibição do aborto. Regra geral. Regra geral é assunto polêmico. Proibição do aborto, assunto polêmico. Exceções, temos, anotem, estupro, admite-se o aborto, tá? Questão também de saúde, né? Eu não coloquei aqui, mas também questão, salvo engano, o risco à gestante, gravidez de alto risco. E o que às vezes cai em concurso e as pessoas costumam errar, isso daqui, ó. O feto anencefálico. O feto anencefálico é aquele que não tem o desenvolvimento cerebral, tá? Ele nasce, às vezes nasce com vida, mas morre poucos segundos depois. Ele não tem sistema nervoso, não forma o cérebro na pessoa, ok? Isso daqui é um posicionamento do STF, tá? Não está no Código Penal nem nada, isso daqui é a jurisprudência do STF. Ele admite o aborto, o feto anencefálico. Já a microcefalia não. Microcefalia não. Não admite aborto, ok? Qual é a diferença? A diferença é que a anencefalia não tem o cérebro. A pessoa não vai conseguir viver, não tem como viver. Porque não tem o cérebro, tá? Já a microcefalia tem, porém há uma certa deficiência na formação. Nada impede que ela viva,
ok? Então não tem aborto. O que às vezes cai nas provas é trocar um pelo outro. E aí, às vezes, você lendo rápido na questão, são palavras semelhantes e induz a erro. Então, destaquem. Anencefalia, tudo bem. Microcefalia, não. Tá? Vedação é eutanásia. Eutanásia não pode. O que é eutanásia? Eutanásia é a morte provocada. Ok? É a morte provocada. É quando a pessoa solicita. A pessoa solicita para morrer. Tá? Seja em razão ali de um estágio avançado de doença. E acaba solicitando ali. Não pode no nosso país, não é admitido. Agora, admite-se o quê? Ortotanásia. Às vezes também, por serem palavras semelhantes, o examinador pode tentar induzir vocês a erro. Qual é a diferença, professor? A diferença, pessoal, é que aqui é a morte provocada. Tá? A eutanásia é a morte provocada. Então, por exemplo, a pessoa não se submeter... aliás, um médico ir ministrar ali alguma substância química, alguma coisa que leve o paciente a morrer, ok? Já aqui não. Então aqui o paciente está vivo. Aqui ele está vivo, tanto é que para que seja possível a eutanásia, a pessoa tem que solicitar isso, ela tem que pedir isso, ela tem que estar consciente, tá? Aqui na ortotanásia, a pessoa ela está já num processo de morte. Ela já está, por assim dizer, num estágio tão avançado daquela enfermidade que o tratamento é inócuo, que o tratamento não vai servir de nada para ela, que só vai adiar aquilo. Tá? Nesse caso aqui, admite-se, por exemplo, não ir para uma UTI ou não ministrar o medicamento. Okay? Exato, sempre, e jamais é uma decisão do médico, tá? Isso, também, mas isso só quando for o quê? Um estágio irreversível, não tem como reverter o quadro, por exemplo, ou um estágio muito avançado de um câncer, ou coisa do tipo. O processo morte já tem que ter sido instaurado, já tem que estar começando já. De modo que aquele tratamento não vai reverter nada, só mantém uma vida artificial. Isso é a ortotanásia. Essa pode. A pessoa não querer ir para uma UTI, por exemplo, a pessoa não querer ficar ali entubada com aquela respiração artificial, a pessoa não querer se submeter a uma cirurgia de urgência aqui, dependendo do caso, tá? Ou desligar aparelhos, ok? Já aqui não, então é uma diferença sutil. Aqui a pessoa está viva, tá consciente, não está morrendo nem nada. Tanto é que ela tem que pedir aqui. Aqui nem admite questão de família. Na eutanásia é só a pessoa que pede. Então você, em nos países que permitem, tá? A pessoa solicita, ok? Salvo engano, sim. Aqui não. Aqui só na ortotanásia. Mediante o próprio pedido da pessoa, se a pessoa não estiver consciente, os seus representantes, sua família normalmente. Ok? Então veja quanta polêmica surge do direito à vida. Eu trouxe só os principais pontos que eventualmente eu vejo caindo em uma outra prova. Tá? Pois bem, igualdade, homens e mulheres são iguais, homens e mulheres são iguais, somente a Constituição cria distinções, tá? Então quando a Constituição, veja, se a Constituição diz que é igual, não pode a legislação dizer o contrário, porque isso violaria a Constituição, mas ela própria pode criar distinções, tá? Aqui, ó, Rui Barbosa
O professor Rui Barbosa, saudoso Rui Barbosa, já dizia que você trata igualmente o que? Os iguais. E você trata desigualmente os desiguais. Porque funciona assim. A igualdade aqui é do ponto de vista formal, tá? É igualdade perante a lei, igualdade legal, igualdade formal aqui. Aqui já seria mais uma igualdade material. Nisso reside essa visão de Rui Barbosa, que é sempre presente na jurisprudência, na doutrina, que você trata aqueles que são iguais de forma igual. E você trata de forma desigual aqueles que são desiguais, tá? Com base nisso, por exemplo, nós temos aqui, ó, esses precedentes no STF que já foram objeto de ações questionando, por exemplo, cotas raciais, se é algo constitucional ou não, o ProUni, se é constitucional ou não, e até mesmo a Lei Maria da Penha, se é constitucional ou não, criando essas distinções, já que a Constituição fala que todos são iguais, poderíamos criar essas distinções? Sim. Ok. É constitucional. Por quê? Porque você trata os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Isso não viola a isonomia, tá? Beleza? Então, para quem quiser dar uma consultadinha nesses julgados, olha, esses são os números. Mas só mesmo para curiosidade, tá? Legalidade. Legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de quê? De lei, tá? Básico. Proibição da tortura. Proibição da tortura, tá? E aqui nesse, ou tanto tortura como tratamento desumano ou degradante. Aqui eu sugiro que vocês anotem aí no caderno a súmula. Não precisa de anotar, não precisa de copiar, só coloca súmula vinculante número 11, porque eu vou colocar na área do aluno essas súmulas. Que essa súmula fala das algemas. O que ela fala? Ela fala o seguinte, olha lá. Só é lícito o uso de algemas quando resistência da pessoa, ok? Receio de fuga, ok. Algum tipo de perigo à integridade aqui, ó, integridade física, seja da própria pessoa que está ali sendo presa, ou outra pessoa, tá? Então, vejam, o uso de algemas, ele é sempre exceção, sempre excepcional. Por quê? Porque ninguém vai ser submetido a tratamentos degradantes. Isso é uma espécie de tratamento degradante, salvo nos casos que realmente for necessário o uso de algemas, tá? Isso já gerou tanta discussão, pessoal, que se transformou numa súmula. Súmula vinculante número 11 do STF. E costuma cair na literalidade. Anote, dentre as alternativas, assinale a alternativa correta. Tá lá a súmula. A súmula 11. Ok? Vou colocar na área do aluno, juntamente com outras súmulas, tanto do STF quanto do STJ, para vocês lerem em casa. Liberdade na manifestação do pensamento, vedado o anonimato, não se esqueçam. Às vezes coloca lá, permitido anonimato. Não, vedado anonimato. Você tem que se identificar. Tá? O que não significa que é vedado o pseudônimo. O pseudônimo é aquele nome que não é o seu nome civil. É um nome meio que nome artístico, um nome que você é conhecido, mas não é sua identidade civil. Tá? A Constituição não proíbe o pseudônimo, ela proíbe só o anonimato. Exemplo aqui, ó, de aplicação na jurisprudência, a questão de denúncia, né? Questão de denúncia anônima, não pode. Você
conhece aí, descobre algum tipo de atividade delitiva, você vai e faz uma denúncia anônima. Você não se identifica porque você, por alguma razão, não quer se identificar ali, faz a denúncia anônima. Aí, veja, faz isso para a autoridade policial, por exemplo. Ela não vai por si só instaurar ali o inquérito. O que ela vai fazer? Uma verificação prévia. Tá? Sempre uma verificação prévia. Para ver a procedência daquilo e se constatada essa procedência, aí sim iniciar um inquérito ou uma outra medida formal de investigação. Isso também vale para o Ministério Público. O MP não vai propor uma denúncia com base tão somente em uma denúncia anônima. Tá? Existe essa verificação prévia. Outro exemplo lá de 2011, não sei se vocês se recordam, uma época que teve várias manifestações a favor da legalização da maconha. E aí se questionou muito isso, se isso poderia ou não as pessoas defenderem isso. Olha aqui o julgado na DPF, ó, foi tido como uma livre manifestação do pensamento, tá? Ok? Não tem problema, tá? Beleza? Direito de resposta. Veja, você é livre para manifestar o seu pensamento, correto? Correto. Mas se você ofende aquilo, se você ofende alguém em razão disso, essa pessoa tem aqui, ó, direito de resposta, tá? E indenização, direito à indenização por eventuais danos sofridos, ok? Então, o exercício legítimo pode, o exercício abusivo não pode, tá? Liberdade de consciência. Inviolável aqui, ó, a liberdade de consciência de crença. Sendo assegurado, olha aqui, ó, o exemplo que eu dei para diferenciar, lembram? O direito é a inviolabilidade. A garantia, a proteção aos locais de culto. Tá? Você tem o direito de ter a sua livre consciência. Como que você vai exercer isso? Os locais de culto são protegidos. Tá? As liturgias, proteção da lei, ok? Aqui nós temos uma questão polêmica, que essa sua liberdade de crença, de consciência, ela não pode ofender o direito à vida, tá? Que é o caso de transfusão de sangue em algumas religiões. Então, por uma questão de convicção religiosa, a pessoa não quer se submeter a essa transfusão sanguínea, tá? E aí, tudo bem, é uma escolha da pessoa, ok? Mas aí, à medida em que você impõe isso a uma criança, por exemplo, a uma pessoa que não tem ali, naquele momento não consegue se expressar, isso não pode, tá? Por quê? Porque prevalece o direito à vida, ok? Prevalece o direito à vida. Então, naquelas situações, às vezes chega no judiciário, né? Que o médico ele se encontra naquele momento ali que precisa fazer a transfusão sanguínea e a família, os representantes ali não permitem por uma convicção religiosa. E aí, qual direito vai prevalecer, a vida ou a sua liberdade de consciência? Né? Então, quando envolve jovem, criança, menores, não prevalece o direito à vida, tá? Beleza? Agora, se você é maior e capaz, aí tudo bem, aí é uma escolha sua, tá? Assistência religiosa. Destaquem isso daqui, ó. Como que o examinador costuma cobrar? Vai falar que é só entidade civil. Não. É civil e militar. É assegurada assistência religiosa, tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares. Os dois. Ok? Outro ponto é que ninguém será privado, olhem ali, ninguém será privado de direitos por motivo de crença, de convicção, tá? Salvo aqui, pessoal, se você utiliza isso
para se eximir de alguma obrigação legal. Então, por exemplo, você tem uma religião, essa religião fala que você não pode se envolver em nenhum tipo de coisas que envolvem ali violência, alguma coisa do tipo, de modo que você não quer fazer o serviço militar, tá? Então você completa ali os seus 18 anos, você não quer fazer o serviço militar, não quer se alistar nem nada, ok? Por quê? Porque eu estou aqui no exercício da minha liberdade de religião. Tudo bem? Mas aí você vai ter o quê? Ó, uma prestação alternativa, tá? Você tem que cumprir com uma prestação alternativa aqui, ok? Beleza? Um ponto de equilíbrio. Qualquer dúvida, perguntem. Eu estou passando, mas qualquer dúvida, perguntem. Liberdade de comunicação, livre expressão. Liberdade de expressão aqui em amplo aspecto, artístico, científico, tá? Você não precisa pedir licença, não precisa pedir autorização para o Estado, ó, em regra, tá? Em regra, nada de licença, nada de censura, ok? Então aqui nós temos aqui, ó, os consectários, a liberdade de imprensa, o sigilo das fontes, ok? E um caso que gerou uma certa polêmica, não tem muito tempo, é a questão das biografias. Então, uma personalidade, imagine alguém que teve uma vida que desperte atenção, aí você vai, vou escrever um livro, uma biografia dessa pessoa. E aí, você tem que pedir autorização para você publicar? Não, tá? É inexigível, ok? É inexigível, você não precisa de autorização para publicar biografias. Por que não, professor? Liberdade aqui, ó, de expressão, tá? Liberdade de expressão. Ok? Mas e se eu escrever lá um monte de mentira e ofender a pessoa e inventar coisa? Bom, aí é abuso de direito, tá? Você tem a sua liberdade, mas você tem que exercer de forma legítima. Se você abusa desse direito, veja, você vai ser responsabilizado. Mas isso não impede que você publique. O direito da outra pessoa de não querer, por exemplo, ter a vida exposta, biografia exposta. Pois é. Isso daí é o que a gente chama de conflito de direitos. Conflito de direitos. Você tem de um lado a liberdade de expressão, ok? E de outro lado você tem, por exemplo, a intimidade da pessoa, né? Veja, um conflito de direitos, uma colisão de direitos. Qual prevalece? Qual prevalece no caso concreto? Até hoje, até agora, neste momento, esse está prevalecendo na jurisprudência, no caso das biografias. Mas isso pode mudar. Realmente, a jurisprudência ela é mutável, tá? Mas nesses conflitos de direitos fundamentais, sempre se faz a técnica que o julgador vai utilizar aqui é a ponderação. Ponderação, tá? Então você vai verificar naquele caso qual que é o direito fundamental que vai se sobrepor ao outro, mas sem excluí-lo. Por exemplo, se a pessoa tiver aqui uma violação à sua intimidade do ponto de vista abusivo, ela vai ter o direito de indenização. Ok? É uma forma de você equilibrar a balança. Compreende? Tá? Mas não precisa o quê? De censura. Porque se você exigisse aqui a autorização, se a pessoa não autorizasse, o que ia acontecer com a sua liberdade de expressão? Ela ficaria à mercê da outra pessoa. Compreende? Ficaria à mercê. Eu não autorizo e ponto. Ou eu autorizo se você me dá X em dinheiro, por exemplo. Compreende? Então a liberdade de expressão
tende a prevalecer sobre o direito da intimidade. Isso também varia muito da pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa mais pública, ela está mais exposta a isso, é natural, né? Um político, um famoso, uma pessoa mais pública, ok? Mas se é uma pessoa comum, veja, ninguém vai querer fazer uma biografia. Então também tem que ter uma justificativa, tá? É alguém que teve ali um destaque na história do país, que teve ali uma influência, né? Que tem um interesse público, das pessoas conhecerem aquilo, tá? Então, via de regra, sem censura, sem exigência de licença, ok? Pois bem, direito à intimidade, olha aqui o outro direito. Inviolabilidade aqui, ó, intimidade, vida privada, honra, imagem, mais indenização, tá? Violações importam no dever de indenizar. Já vamos fazer um intervalo. Bom, pessoal, esse daqui é um dos principais, a inviolabilidade do domicílio. A inviolabilidade do domicílio. Veja, a casa é inviolável. Regra geral. Exceções, anotem. Olha lá. Exceção número 1, flagrante delito. Tá? Exceção número 2, desastre. Ok? Aconteceu ali uma catástrofe, você vai ali, tá? Ou até, já é a 3, a prestação de socorro. Ok? Essas são as exceções. Por fim, ordem judicial. Ordem judicial. Tá? Então, somente judicial. Somente ordem judicial. É por isso, inclusive, que CPI não pode determinar busca e apreensão em domicílio. Só o juiz pode. Ok? Somente ordem judicial. Quando? Durante o dia. O que é dia? O dia, como o nosso país é muito grande, fusos horários diversos, não temos um horário específico, acaba sendo do ponto de vista físico mesmo. Então é ali desde a aurora ali até o crepúsculo, né? Desde o nascer do sol até quando ele vai embora, tá? Quando ele se põe, beleza? Um critério mais físico, né? Astronômico. Aqui o ponto de destaque é o conceito de casa. O que é casa? O que é casa? Aqui é um conceito amplo. A visão do STF, que é o que importa para concurso, é um conceito amplo. Tá? É qualquer ambiente que esteja, um ambiente de habitação que esteja ali ocupado. Pode ser um quarto de hotel, motel, hostel, hospedaria, pensões. Tá? Não apenas casa no sentido tradicional, não. Aqui é no sentido amplo mesmo. Beleza? Anotem isso daqui porque é bem recorrente essa cobrança. Dúvidas? Não?